bem-vindos a todos, todas, né, que estão aqui, que vão assistir aqui essa live Eduxi, né, que é uma série de lives que eu venho fazendo com o objetivo de apresentar o sistema Eduxi, o sistema Educando Crianças com Enneagrama, que eu desenvolvi por meio de boas conversas, de boas experiências, boas trocas, muito mais do que teorias. Então, muitas vezes nos cursos a gente vai trazer todo um conteúdo teórico, explicar muito os traços, os instintos e tudo mais, mas a proposta aqui não é isso. A proposta aqui é a gente partir da experiência, partir de histórias, partir de como cada um vivencia, e a partir disso ir ressaltando alguns pontos fundamentais com o objetivo de que isso seja um material que ajude outras mães, outros pais que não estão aqui conversando a se entenderem melhor como educadores, e entenderem melhor também como se relacionar com as suas crianças de uma maneira mais plena. Tá? Então, eu sou o André Prudente, sou psicólogo, sou especialista aí nesse trabalho com Enneagrama Infância, e é um prazer estar aqui mais uma vez, dessa vez aqui para falar sobre as mães e pais e o instinto sexual, ou o instinto 1 a 1. Como eu falei na primeira live desse ciclo sobre o instinto de autopreservação, a proposta aqui não é simplesmente a gente falar sobre as pessoas que têm esse instinto dominante, mas a gente entender as várias facetas de manifestação desse instinto. Por isso que eu convidei pessoas que têm esse instinto como dominante, pessoas que têm esse instinto como intermediário e pessoas que têm esse instinto como menos desenvolvido, com o objetivo de a gente ter essa troca rica, de ver as diferenças, semelhanças, a luz e a sombra em cada aspecto dessa manifestação. Porque, afinal, o objetivo é a gente conseguir integrar todo o Enneagrama e todas essas forças na gente. Então, muito obrigado. Quero agradecer às convidadas aqui de hoje, ao César também, né? E eu queria pedir, primeiro, que vocês se apresentassem, dizendo de onde é que vocês estão falando, quem são essas filhotes, filhotas, e como é que estão se sentindo estar aqui agora. Tá? Fica à vontade quem quiser começar. Ninguém vai começar, então eu vou começar. Eu começo, então. Então vai, Raquel. Bem, eu sou Raquel, né? Eu moro aqui em São José dos Campos. Eu tenho uma filha de 8 anos, a Micaela. E, assim, está sendo um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu estudo Enneagrama já há um tempo, né? Eu digo que ultimamente eu estou um pouco parada nos meus estudos sobre ele, mas o estudo da gente mesmo não para nunca, né? Então, e eu sinto a necessidade de ter um pouco mais esse entendimento do uso dele com a minha filha também, né? Porque esse aprendizado do Enneagrama e o uso dele não só para a gente, mas também para os relacionamentos, né, com os nossos entes queridos, né, com as pessoas que a gente se relaciona normalmente, são muito ricos normalmente, né? Então, eu espero aprender muito aqui com vocês hoje. É isso que é a minha expectativa. Que bom, bem-vinda, Raquel. Obrigado por aceitar o convite. Obrigada. Quem segue? Posso falar? Oi, gente, boa noite. Eu sou a Viviane, eu falo de Fortaleza, Ceará. Me desculpa só uma coisa, Viviane. Me desculpa que eu acabei esquecendo de pedir também, como a gente vai falar sobre o instinto, né? Que cada um de vocês falasse qual que é, que lugar que esse instinto está na sua hierarquia, né? Sim. Aí só a Viviane, desculpa só a Raquel falar isso também. Então volta, Raquel. Tá bom, eu vou falar um pouquinho rapidinho. Bem, eu sou uma tipo 4, né? E eu tenho esse instinto 1 a 1 reprimido, na verdade. Tá. É o meu instinto menos desenvolvido. Ok, muito bem. E você, Viviane, pode continuar. Desculpa a interrupção. Vamos lá. Eu sou mãe da Júlia, de 13 anos, e da Luísa, de 7 anos. Eu estou muito honrada com o convite, né? Um convite que mexeu comigo, né? Assim, também sou um tipo 4, tá? E tenho o instinto de autopreservação como dominante, o sexual como intermediário e o social reprimido. E, assim, fiquei muito honrada de poder partilhar minha experiência, né? Mas, assim, eu acho que o convite, André, trouxe
para mim, essa questão de sair de um lugar que talvez eu nunca tivesse olhado. Sinceramente, a gente, quando trabalha o Enneagrama, a gente sempre vai focar um 4, então, né, naquilo que falta. Né? E não falta. Né? Então, assim, esse foi o grande desafio, porque no instinto intermediário, teoricamente, não falta. Então, para mim um grande desafio estar aqui hoje, né? Partilhar com Sim, vocês. te convidou a olhar para algo que Isso. não é tão natural assim de olhar no dia a dia, né? Exato, exato. Uhum. Então, muito obrigado também por ter aceitado o convite, Viviane. Quem pode continuar? Bom, eu falo agora. Bom, eu sou a Jéssica, prazer, pessoal. Eu sou do traço 1, sexual, dominante. Sou casada, tenho 2 filhas, a Maria Eduarda, de 9 anos, Maria Cecília, de 2 anos. Falo de Sorocaba, que é interior de São Paulo. E eu estou muito grata pelo convite, André. Eu também tenho a mesma visão da Raquel. Acho que aprendizado nunca é demais. A gente sempre aprende alguma coisa, né? E espero contribuir de alguma forma também. Muito obrigada pelo convite aí. Que bom. Muito obrigado, então, Jéssica. E você, Michela? Deixa eu pedir aqui que você acabou desligando, né? Então, pronto. Deu? Deu. Então, eu me chamo Michela, moro em Florianópolis, deixa eu ver, Santa Catarina, estudo Enneagrama já faz algum tempo, sou traço 7, com sexual dominante. O Enneagrama, eu tenho 2 filhas, uma de 22 anos, a Luísa, e a Victória, de 7 anos. A Victória, ela veio para mim, assim, eu digo que é um presente, né, uma bênção, porque ela me trouxe muito centramento, né? Ela foi me trazendo, e o fato de eu ser sexual dominante, isso foi mais forte ainda, né? Então, eu confesso que quando eu recebi o convite, eu fiquei um pouco ansiosa, né? Eu admiro Somos muito duas. eu admiro muito o André, a gente já fez eu já fiz um curso com ele, então eu fiquei muito ansiosa, mas no momento que eu escutei a música ali do 1 a 1, foi muito legal, porque eu senti assim uma amplitude muito grande, como se tivesse aberto um campo mesmo, né? E aí eu fiquei tranquila, assim, porque é como se, é o lugar certo, no momento certo, né? Então, é isso, eu estou aberta. Vim de coração, saí um pouquinho da mente e tentei focar um pouco no coração para poder ficar aqui com vocês no todo. Que bom, muito obrigado, Michela, também. Eu sei que às vezes, quando a gente vai para um momento como esse, uma live, ainda mais num lugar que está de partilhar, né, sobre as nossas experiências, isso dá um friozinho na barriga. Mas faz parte, né? Faz parte, né? Eu já vi muitos cantores já de muito tempo de carreira dizendo, né? Olha, não importa se você tem 30, 40 anos de carreira, quando você vai entrar no palco, dá um frio na barriga. O que muda é que a gente vai aprendendo a lidar de uma maneira diferente, às vezes, com esse friozinho na barriga, sempre que a gente tem algo novo. E a ideia sempre aqui é a gente ter um papo bem leve, bem tranquilo, né? E aproveitando isso, né? Como é que a gente vai começar essa conversa? Eu aproveito para falar também, né? Eu falei na live de instinto de autopreservação, que o autopreservação é o meu instinto dominante, mas assim como a Viviane, eu também tenho um instinto sexual 1 a 1 como instinto intermediário. Então eu vou estar aqui partilhando junto com a Viviane dessa perspectiva. E uma coisa que eu aprendi com o Enneagrama, e eu não canso de repetir isso nas minhas falas, lives, cursos, tudo mais, é que a gente, primeiro que é o Enneagrama inteiro. Então, se a gente é o Enneagrama inteiro, a gente tem que trabalhar o Enneagrama inteiro na gente. E se a gente é, em essência, o Enneagrama inteiro, em essência, o Enneagrama não fala primeiro de personalidade, mas ele fala das potências que a gente tem como seres. Então, eu sempre gosto de partir daí, da essência, da luz.
Então, uma coisa que eu fui aprendendo é que a gente ser do jeito que a gente é, sempre vai ter luz e sombra. Então, muitas vezes, quando no conhecimento mais tradicional que eu aprendi de Enneagrama, a gente vai ver assim, no instinto dominante tem potência e tem dificuldades. No instinto intermediário, parece que tem potência, mas parece que não atrapalha muito, né? E que no instinto menos envolvido, ignorado, parece que não tem o problema. Onde tem, parece só problema, porque você ignora aquele instinto. O que eu fui entendendo é que não é bem assim. É que nas três manifestações tem luz e tem sombra. O fato de a gente ter um instinto dominante, intermediário ou menos envolvido. Ele traz luz e sombra. E na verdade, a gente aprender a equilibrar, apenas cada um é como se tivesse que equilibrar a balança de um lugar diferente. E claro que o instinto intermediário, ele tem uma propensão, a tendência a ter mais equilíbrio, justamente para estar no meio do caminho. Mas não necessariamente. Tem pessoas que têm os três instintos da hierarquia bem não saudável, né? Mas, no geral, a tendência é essa, que o do meio seja um pouco mais equilibrado e que a gente exagere em um e falte mais em outro. Mas vamos começar, então, por essa luz. Então, eu queria pedir para vocês falando, especialmente começando quem tem o instinto 1 a 1, dominante e intermediário, depois a gente chega no instinto menos desenvolvido, o que vocês percebem de luz quando vocês pensam nessa característica que vocês têm desse instinto, quando vocês estão bem? Como é que vocês terem esse instinto, ou como secundário, ou como primeiro instinto? Como é que você sente que isso ajuda no processo da relação com as crianças? Quem é que pode partilhar? Começar. Eu posso falar. Tá bom. Então, eu acho que o que mais fica forte para mim, pelo fato de ser é de conseguir se conectar, né? Quando eu paro e olho para minha filha e consigo fazer essa conexão, me desligar do todo e me conectar com ela, eu consigo entendê-la, né? Eu consigo sentir até o que ela está sentindo e fica mais fácil a leitura, né? Porque muitas vezes a gente, como mãe, a gente fica tentando adivinhar ou tentando, porque às vezes eles também não têm a noção de falar com clareza, né? A gente tem que ir tateando e tentando fazer perguntas para tentar entender. E eu acho que o fato de ter o sexual dominante e eu sentar e me conectar com ele, fica muito mais fácil essa leitura, né? Eu consigo fazer as perguntas certas, eu consigo acolher ela no momento que ela precisa, né? Então, acho que esse é o principal, assim, do sexual dominante, quando você acessa ele e te conecta com o outro, fica muito mais fácil, a relação flui. É como se não precisasse fazer esforço para essa conexão, né? É um movimento mais natural. Naturalmente, eu quero estar nessa relação e eu me procuro caminhos para poder gerar essa conexão. Isso, e não existe sacrifício, né? E não tem angústia, não tem nada. É aquele momento ali muito, muito bom. Até o Carlos fala, né? Que a felicidade é aquele momento que você tá ali e você não tem jeito nenhum, né? Então, eu diria que é isso. Você entra num momento de felicidade. Como se naquele momento o tempo ele parasse, né? Ele para, né? Então, é um lugar de presença na relação, né? Que para mim, né, 7 também, né? Sim. Então, mais forte ainda. Sim. Que bom. E para você, Jéssica? Que também o meu caso dominante. Também é parecido, é dessa forma. Eu percebo que é algo muito natural. Então, a minha filha, agora que ela tá com 9, então ela fica mais com os amiguinhos aqui na rua, brinca, e aí ela volta e ela quer falar assim comigo. Ela vem, ela fala, não aconteceu tal coisa, eu vou falando, e a gente vai conversando, quando vai ver, já passou maior tempo, não é aquele esforço que eu percebo que, né, outras pessoas podem ter, não, tá bom, filha, não, às vezes eu fico, tá ali, ó, no maior papo, e vou, até mais que ela, e de um assunto foi para outro, muito, muito natural,
né? E aí tem a questão que eu compartilhei, né, com vocês no grupo, que aí eu não sei se é algo do instinto sexual ou se é por eu ser o tipo 1 sexual, mas é olhar para ela com essa diferença. Então, como eu comentei, ela tem uma veia muito artística, que eu não tenho, né? Então eu olho para ela como uma pessoa assim, ela é artística, eu tenho que ajudar nesse sentido, evoluir. Então, ela tem o instinto mais social, então ela gosta mais de interação. Então, como eu posso contribuir para que ela, né, fique mais nesse sentido de conversar e tudo mais, e aí também acaba olhando para o outro lado, então falta um pouco de disciplina, falta um pouco de organização, então eu olho assim um processo mais natural mesmo, sim, não sei se o fato de também eu sou educadora, também não sei se ajuda, mas é algo assim que eu vou percebendo no dia a dia, eu olho assim para ela, assim como também é o mesmo processo para o meu marido, para minha filha pequena, mais nova. Então acho que é muito natural, não preciso parar e pensar, não, deixa eu organizar e ver como que tá a situação, ou parar, não, estou muito tempo sem conversar, né, com a minha família, não, é algo assim realmente muito natural. Eu acho que isso é muito benéfico. Algo que eu sinto Sim, que é fácil. você falando, Jéssica, eu acho que aparecem as várias coisas aí. Eu acho que aparece o seu né? Que tem uma busca de sempre fazer o melhor, né? Então, você está querendo ser a melhor mãe, dar o melhor para ela e oferecer as melhores possibilidades. Provavelmente entra também a sua visão de educadora, né? Que começa a pensar o que é a melhor educação, a melhor forma de cuidar de uma criança, de um filho. Mas também entra essa coisa do instinto sexual dominante, que é como se fosse um duplo aspecto que esse instinto sexual dominante gera na relação com a criança, né? De um lado, é isso que a Michelle estava falando, né? De que isso me faz ter uma atenção na conexão e na relação, então eu vou estar atento a essa relação e eu vou achar tempo e espaço para poder cuidar dessa relação. Só que como é que eu cuido dessa relação? Eu cuido ficando atento às necessidades da criança. Então, o que você está descrevendo é que você tem facilidade de perceber as necessidades da criança. Quando eu falo sobre os instintos, eu gosto muito de trazer o processo evolutivo dos instintos na nossa consciência, né? Então, é como se fosse assim, a autopreservação, por que é um instinto mais básico? Porque se eu não estiver vivo, eu não faço mais nada nesse mundo, né? Então, eu tenho que estar vivo para poder fazer qualquer outra coisa. Por isso que a autopreservação é tão forte. Mesmo em quem tem um instinto de autopreservação baixo, se a sua vida estiver realmente ameaçada, você vai lutar por ela, né? Você pode vai negligenciar um bocado, mas se realmente estiver ameaçada, qualquer pessoa vai tender a lutar, a não ser que seja muito deprimido, muito doente, né? Que realmente anulou esse instinto, o que é muito raro isso, né? Mas uma vez que a gente também sobrevive, para a gente sobreviver no mundo, se eu estou aqui vivo, eu sobrevivo na relação com o mundo e com as pessoas, né? Então, as relações de intimidade, elas entram como o primeiro vínculo que pode me ajudar a atender as minhas necessidades. Então, quando eu tenho alguém no meu começo da minha vida que olha para mim e percebe, poxa, eu estou precisando comer, ele está precisando comer, ele tá triste, ele está doente, está doendo a garganta. Você pensa um caminho para cuidar, isso vai ajudando a pessoa a crescer e se sentir olhado, se sentir notado. Quando você vai lá e estimula aquela criança, né, a atender as necessidades delas e cuida disso, ela vai sentir o quê? Eu sou importante, eu tenho valor. E isso colabora para essa criança construir uma autoestima. Então, quem tem um instinto sexual dominante, muitas vezes, até mesmo sem você ter uma visão de educação assim, você tem uma tendência natural a olhar para isso, né? O que é que ele está precisando? Como é que eu cuido disso aqui? Como é que eu faço? Sabe? Porque, claro, você pode ter um instinto sexual 1 a 1 ignorado, mas você entendeu como pessoa e como mãe que é importante olhar para isso. E você pode começar a fazer um esforço de olhar, porque você sabe que é importante. Mas o que a gente está falando aqui é que no dominante isso é feito sem esforço. Eu naturalmente, é isso que é a ideia dos instintos, né? Os instintos, eles falam de necessidades. E para onde é que eu direciono a atenção? Para qual necessidade? É onde eu viro o pescoço para olhar sem esforço. Natural, né? Opa, o que está acontecendo aqui? Poxa, tem muito tempo que eu não converso fulano. Deixa eu conversar com fulano. Nossa, e minha filha? Caramba, eu já dei um beijo nela hoje? Eu já falei com ela, já perguntei isso aqui.
Então, são questionamentos que vão fazendo você ir se voltando para essas necessidades. Faz sentido? É isso que você estava falando, Jéssica? Desse olhar para a Isso, necessidade? isso mesmo. Tá certíssimo. E você, Viviane, que tem um instinto intermediário, você se identifica com essas questões? Assim, eu percebo também que não tem um esforço, sabe, André, assim, com relação a isso. Mas, assim, o que vem muito forte para mim é que isso não é o foco, assim, é a primeira coisa, né? Eu percebo uma disponibilidade de Viviane? estar nesse momento, né? De estar atento, talvez, assim, muita coisa parte de mim, mas a demanda delas... Oi, Não, oi, aqui começou a voltou? cortar a sua imagem e a Oi, sua fala. Acho que agora está oi, voltando. Você me escuta? tá. Sim, Você me vocês escuta me agora? ouvem? Tá. Então você falou Sim? assim que você percebe. Agora sim. Você está Uhum. falando então que você percebe uma disponibilidade, né? Mas Isso. E, assim, no sentido de que eu percebo que é muito mais de atender a necessidade também delas, né? De partilha, de afeto, né? E uma coisa que você fez aqui é que, além dessa autoconfiança, né? Eu não sei se você usa essa palavra, mas assim, gera uma autoconfiança na criança, essa base de você ter esse olhar para ela, né, dar essa importância para ela, como também autonomia, né, porque eu não sinto uma posse pelas minhas filhas, né, eu não sinto que elas são minhas ali, né, eu sinto que é uma coisa muito fluida, vai, acontece, né? E eu sinto que essa relação dá segurança para elas nesse sentido de autonomia, né? legal. Então você está trazendo uma nuance agora do processo, que é como se fosse assim, né? Olha, eu olho para a conexão, eu tenho disponibilidade para conexão, eu não fico focado e preocupado demais com isso, Uhum. mas eu tenho disponibilidade, né? Só que ao Sim, mesmo tempo, como eu também tenho um certo desapego nessa relação, então isso favorece para que elas tenham autonomia, para que elas não vão isso, criando uma relação de dependência comigo. Você percebe isso? É isso? exato, isso. Uhum. Interessante. E eu me identifico também com isso, Viane. Eu sinto que é justamente isso. Eu tenho uma disponibilidade de energia para investir. Eu sou atento, né? Até para ser psicólogo, né? E toda a formação que eu tive de família e tudo, eu tenho uma tendência a cuidar, estar atento. Mas eu percebo também que se eu preciso não investir a energia naquilo, eu também é tranquilo, sabe? Se eu preciso deixar isso, eu preciso deixar afastar e estar com outras experiências, não é algo que eu me apego, né? E eu acho que Uhum. essa é a tendência um pouco da gente que tem um instinto mais intermediário, né? É a gente investir essa energia também, ter essa facilidade, mas se sentindo um pouco mais solto em relação a isso, né? Isso. E você, Raquel, você sente que é como para você, né? Partindo desse pressuposto que todo pai e toda mãe está dando o seu melhor para as crianças, né? Então a questão não tem a ver com isso. Mas como é que você sente que é Sim. para você que tem esse instinto bem desenvolvido? Você sente que é mais o que que você agora não é nem no sentido negativo. Vamos tentar pensar assim nessa perspectiva que eu falei. Você pensa, faz você ter o instinto bem desenvolvido. O que que você acha que isso pode trazer, talvez, de alguma luz aí nessa relação? Ouvindo até a Viviane falar, foi interessante ouvir esse lado da autonomia, né? Porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, e é verdade. Eu acho assim, né? Olhando por esse lado da luz, né? Como você falou, é, como para mim não é realmente o principal foco, né? Eu não fico exigindo isso da minha filha, né? Essa atenção, essa coisa da conexão a todo momento. É claro que é gostoso quando tem, né? E eu, assim, acho que desde que me tornei mãe, acabei naturalmente exercitando mais esse lado da conexão com ela, justamente
pelo fato da maternidade, né? Acho que isso deve ser natural para todos nós, né? Mas é claro que exige um esforço em alguns momentos que você, por exemplo, precisa ou quer focar em alguma outra coisa e ela, por exemplo, demanda uma conexão maior, né? Então, realmente, isso daí é um exercício, é um desafio. Mas esse lado da autonomia, eu acho que tem um pouco a ver com isso também, mesmo nesse caso do instinto, para mim, não ser muito desenvolvido. Eu tento incentivar esse lado nela. Que, por exemplo, na minha família, não tive muito esse lado desenvolvido da autonomia, de meus pais terem me ensinado dessa forma, né? E eu procuro fazer muito isso com ela. Então, assim, eu vejo que às vezes ela tenta levar para um lado de querer depender um pouquinho mais em alguns momentos, né? Tá numa fase de assim, quer ser um pouco maior, mas em alguns momentos quer ser menor, né? Tá no 8 para 9 anos, né? Então, tem o lado da autonomia, mas em alguns momentos quer depender ainda, né? Então, mas eu incentivo muito isso, né? Então, acho que olhando por esse lado, eu acho que é um lado positivo, né? Que para mim é natural. Eu não sinto a pressão e faço questão de não ter essa pressão nela desse lado de ela depender de mim para as coisas. Eu quero sim que ela faça as coisas dela, desde as mais básicas, né, como arrumar a cama, né, cuidar das coisas dela, né, ter esse cuidado consigo própria, né, sem eu precisar falar. Até, claro, né, com coisas mais complexas como relacionamento com colegas e enfim. Então, olhando por essa perspectiva, eu acho que esse seria o lado positivo. Por que é legal a gente pensar nessa perspectiva, né? O que é que eu falo, né? O nosso traço principal, como eu chamo, e o nosso instinto, a nossa hierarquia de instintos, para mim, ela não é algo que é formado na vida. Ela é algo que a gente vem com essa tendência. E o que pode acontecer, e o que acontece na vida, é o quanto a gente fica mais rígido nessa estrutura ou o quanto que a gente flexibiliza mais ela porque está mais saudável. Então, isso significa que quando é que essa estrutura afeta a gente negativamente? Quando a gente está mais frágil, inseguro e precisa se proteger, né? Então, quando eu não estou precisando me proteger, eu estou mais livre em relação à estrutura. Então, aquilo eu vivo de uma maneira mais natural. Então, se você pensar uma pessoa que tem um instinto 1 a 1 menos envolvido, que o foco não é tão grande aí, isso significa que em todos aqueles momentos da vida, aquelas áreas da vida, onde você deveria dizer, deixar a criança se desenvolver sozinha e ela cuidar dela, da necessidade dela, né? Você vai ter uma facilidade de dizer, peraí, eu não preciso ficar toda hora cuidando aqui. Eu vou ter uma facilidade de não olhar para isso o tempo inteiro. Porque é uma tendência do papel de pai e mãe, especialmente nas mães, né? Que é mais cobrado culturalmente, socialmente que isso é feito, né? Você falando, Raquel, eu estava lembrando assim que uma situação interessante. Olha só, em geral, isso não vale para todas as relações, mas em geral, as mães elas olham mais para as necessidades das crianças e cuidam mais do que os pais. Concorda? Em geral é assim. Por quê? Porque é incentivado nas mães e nas mulheres que elas sejam atentas nessa relação mão, que elas se dediquem a isso, que elas se dediquem ao marido, que elas se dediquem aos filhos, né? Então isso é estimulado. Já nos homens, isso não é tão estimulado. Então, enquanto gênero, há uma tendência aos homens serem um pouco com instinto sexual um pouco menos desenvolvido nesse sentido, né? Menos atentos. Mas aí o que acontece? Muitas vezes, os homens que têm um instinto sexual mais desenvolvido, eles não conseguem canalizar essa energia, às vezes, para a relação com as crianças. E às vezes até não canaliza nem no casamento. Aí onde é que ele vai canalizar? Com os amigos. Pode observar que muitos homens, às vezes, não são tão afetivos, não expressam tantos sentimentos, né? Não faz isso. Mas às vezes, quando está no grupo de amigos, ali assistindo futebol, jogando ou bebendo, uns abraçam o outro, beija, diz que ama e expressa, né? Então, você veja, porque não é estimulado isso no homem, né? Então, mas por outro lado, também você pensar, o homem, justamente por ter um pouco menos envolvido esse instinto, não ser tão estimulado, e também por não passar pela experiência de gestar a criança e de amamentar e todo esse processo,
o homem, normalmente, ele tem mais facilidade de ajudar no desapego da criança, no desenvolvimento da autonomia nesse sentido. Porque, primeiro, porque a criança, ela cola mais na mãe, né? E ela exige, geralmente, mais da mãe. E segundo, porque os homens têm mais facilidade de desconectar e dizer, olha, se vira, né? Uhum. E que no lado bom e no lado ruim dessa coisa. Claro que guardado as devidas proporções, sabendo que não é todo homem que é assim, nem toda mulher que é assim, né? Apresentar, percebendo uma leitura por fatores culturais, para a gente perceber também como os fatores culturais e o que se preza na cultura sobre educar uma criança, como isso pode influenciar também na manifestação desses instintos, especialmente aqui no 1 a 1, né? Que legal. Então, vamos tentar agora, e agora aprofundar para um outro lado, né? A gente entendeu que nessas 3 manifestações tem possibilidades boas, que a gente pode usar isso. Então, no fundo, o que é equilibrar os instintos? O instinto 1 a 1. Equilibrar o instinto 1 a 1 é saber, agora eu preciso estar atento. Agora eu preciso liberar. É saber fazer essa dança. De quando eu libero e de quando eu estou mais atento. Então, aqui a gente começa a ver que, apesar da luz, quando nós, pais e mães, não estamos bem, a gente vai ter uma tendência a distorcer de alguma maneira esse instinto na gente. Então, é isso que eu queria saber agora de vocês, né? E pode começar por quem quiser. Como é que é vocês quando vocês percebem que não estão bem? Como é que fica essa relação com relação a esse instinto na relação com a criança? O que é que vocês sentem que pode atrapalhar quem tem o instinto dominante? E especialmente isso vai ser mais forte nas polaridades, né? Quem tem o instinto dominante e quem tem o instinto menos desenvolvido. Então, como é que vocês sentem que isso atrapalha? Posso falar? Pode, Michela. Eu acho que quando eu tô disperso, quando eu tô muito, assim, né, fazendo muitas coisas, eu tenho a sensação que quando isso vem, quando eu não tô olhando, né, quando eu não tô ali, vamos dizer assim, que eu tô dispersa, e me tira daquilo e me chama, eu sinto uma raiva. Sabe? Me parece assim que é como se estivesse me tirando daquele ambiente ali que eu tô e dizendo assim, ó, vem para cá. Aí aquilo, no primeiro momento, meu instinto é de... Por isso, eu até comentei, né, que teve um dia que a minha filha chegou do vôlei extremamente irritada porque tinha perdido e eu estava fazendo almoço e ela chorando e eu ali fazendo várias coisas na hora ali e eu não pude, né, aí eu disse, não, calma aí, eu tive que respirei fundo, centrei, aí desliguei tudo e falei, tá, vem aqui, e aí ela queria só chorar, abracei ela bem forte, mas o primeiro impulso foi, agora eu não tenho tempo, eu tenho que fazer minhas coisas, não dá. Né? Então eu acho que... Mas o que você sente que acontece, Michela, assim, quando você percebe que esse instinto está forte em você, aguçado? Esse instinto de conexão. Quando você está precisando dessa conexão mais. Você percebe isso acontecendo na relação com ela? Sim. De você estar precisando muito dessa conexão? Sim, quase duas. Com a Vicky, ela é sexual, né? A pequena é sexual. Então, é uma explosão as duas, né? A Luísa já não é, a Luísa mais velha, então às vezes eu preciso com ela conectar mais e às vezes me dá uma angústia, eu sinto uma certa angústia, entendeu? Quando eu preciso conectar assim, às vezes até... então eu acho que é essa sensação assim, de angústia, eu não sei se eu estou conseguindo, né, colocar... E você consegue perceber o que é que te deixa angustiado quando vem essa necessidade de conexão? Eu não conseguir estar fazendo naturalmente. Tá. Você às vezes fica preocupada, você quer, está sentindo que precisa, e às vezes você sente que não está conseguindo dar aquilo, e isso começa a gerar um processo interno de cobrança. E aí me dá raiva, né? Aí vem vão lá, né? Talvez aí, que eu vou pro que não está perfeito, eu não estou conseguindo. Então, eu fico assim, vai me gerando uma angústia que eu quero e eu não estou conseguindo fazer da forma que fique natural, né? Eu tenho que, talvez assim, ó, eu
tenho, às vezes, que gerar um esforço, e aí quando eu tenho que gerar esse esforço, eu fico frustrada. Uhum. Sim. E você sente, Michela, assim, que de alguma maneira, quando você não está bem, você tem uma tendência, assim, a ter mais expectativa sobre as suas filhas, nessa relação, Sim, mais expectativa delas, com certeza. a esperar Isso, mais delas, que elas percebam mais as coisas, que elas notem mais as coisas. com Porque certeza. eu vejo que isso é uma faceta, né? Aquilo que a gente valoriza, a gente tende a esperar que o outro traga também, né? Então, como você é atenta às necessidades, atenta, né? E olha, agora eu tenho que abrir mão disso para fazer isso, fazer aquilo outro. Quando ainda não está bem, é porque a gente está precisando de um tempo para alguma coisa, né? Então, a Sim, tendência é que eu queira também que o outro tenha o mesmo tipo de cuidado e conexão comigo, né? E você sente que isso exige, que aí é onde gera uma tensão, onde pode vir talvez essa característica mais do sexual, que acontece, que eu falo também sempre sobre o instinto, né? É como se a autoobservação se pegasse toda a sua energia e jogasse para dentro, né? No social, você pega a energia e você dispersa, você abre para fora, né? E no sim. sexual, você pega toda a energia e joga para si, direto, né? Numa linha. E justamente por fazer isso, é que vai com muita intensidade. E por isso que, às vezes, quando você está sentindo algo, é mais difícil conter, né? Especialmente sentimentos como raiva, tudo isso é mais difícil segurar. E acho que tem a ver com o que você estava falando também, né? Que às vezes quando a raiva vem, que... Eles já sabem aqui, às vezes ele já falou assim, ó, não dá para chegar perto hoje, que ela tá irritada, entendeu? Porque e vem muito forte mesmo, é algo assim, às vezes, incontrolável. Né? Então, e às vezes eu tenho que me isolar, assim, eu tenho, deixa eu ficar quietinha aqui no meu canto, respirar, fazer, porque até para conseguir alinhar essa energia, porque senão eu vou passando por cima de todo mundo. Uhum. Bem forte. E como é que é para você, Jéssica, que também tem um instinto dominante? Quando você não está bem, o que você percebe? Você se identifica com a Michela? Você percebe outras coisas? Nossa, ela me descreveu, até achei, eu falei, gente, como assim? Tá falando de A mim? mesma coisa, é exatamente a mesma coisa, essa mesma sensação. Quando às vezes percebo que eu tô desconectada ou que de repente tô com muita coisa, essa mania de, né, um sexual sai colocando um monte de coisa assim. E aí às vezes eu entro nessa de, ai meu Deus, olha tantas coisas que eu tenho pra fazer que eu mesma coloquei. Aí é quando eu tô desconectada, eu percebo que qualquer coisa eu já fico com raiva. E a raiva, assim, vem é o principal. E aí também o pessoal aqui em casa já sabe. Às vezes eu fecho a cara assim e falo, tá bom, tá bom, tá bom. Aí eles dão até risada. Eles falam, não dá pra falar com a mamãe hoje não. Deixa ela, porque a minha cara já mostra que eu tô brava, assim. E às vezes é coisa pequena, coisa besta mesmo. Às vezes até nem percebo. Quando eu percebo sei lá, aconteceu alguma coisa desse tamanho e eu dei uma resposta desse tamanho. Aí eu vou e percebo, eu falo, não, calma, que é você, né, sobre mim, não o acontecido. Então percebo muito isso, esse lado assim, é negativo de ter isso, né? E outra coisa que, nossa, esse insight eu acabei de ter porque vocês falaram, que eu não tinha percebido, porque elas foram falando, não, tem muito essa questão de autonomia, que desenvolve, é muito fácil para elas. E eu fiquei pensando, falei, não, é muito fácil para mim isso também. E realmente esse lado é fácil, mas tem um ponto que é muito assim para mim. Então, às vezes eu aproximo muito, né, minha filha com meu marido, eu falo, né, tem ter a mesma relação que ela tem comigo, tem que ter com ele para ser saudável, né, essas coisas. E aí, às vezes, quando eu vejo que ela tá demais com ele, eu já fico, que é isso? Pensando comigo mesmo, sabe? Assim, tipo, Sente um certo ciúme, né? exato. Ué, eu não sou a preferida, mas o que é isso? Tá errado. Volta pra mim. Sabe assim, óbvio que eu não verbalizo, mas aí eu já falo, não, volta e vai, faz mais coisas, enfim. E é uma coisa que eu não tinha notado, e eu faço um esforço também. Então, por exemplo, outro dia até comentei com meu marido, falei assim, Bruno, acho bom a gente viajar bastante, assim, né, fazer várias coisas para as meninas. Então, eu como sou então é cobrança em pessoa. Eu não tenho isso de,
né? Eu tenho muita dificuldade de ter lazer. É claro que as minhas filhas me trouxeram um lado melhor, o meu marido também é 7, então acaba facilitando também um pouco esse processo. Mas eu falo, não, as meninas têm que ter para não ter essa cobrança que eu tenho comigo mesmo, porque eu sei que é ruim. E aí, outro dia até comentei com ele, falei assim, nossa, Bruna, mas você já pensou, a gente apresenta o país todo, o mundo todo aí para as meninas, e aí elas vão embora, sabe? Sei lá, vão morar nos Estados Unidos. Ai, Bruno, não, meu Deus. Tudo bem, eu vou fazer o que é certo. Eu sei que eu vou fazer, eu sei que eu vou apresentar um mundo para elas, mas um momento, que doida. Tem 9 anos, a outra tem 2, eu já estou pensando de quando elas podem sair de perto de mim. Quando esse momento chegar, eu vou ficar arrasada. E eu não tinha tido esse insight até agora. Muito obrigada, André, por me mostrar Interessante esse você ter lado. esse insight, Jéssica, porque esse é um ponto que eu percebo em quem tem um instinto sexual dominante. Como a relação é muito importante, você investe muita energia. Então, há uma tendência a você inconscientemente criar uma expectativa em torno de quem você investe energia. E no caso da criança, sim, você cria expectativa. Só que, claro, quando é uma criança, você não tem tanta expectativa sobre a criança dar retorno para você, né? Mas aonde é que a gente vai ver mais isso? À medida que a criança vai crescendo. Quando a criança vai crescendo e ela começa a querer estar mais com os outros do que com a gente, é aí onde os pais sentem, tem que fazer um luto dessa relação. E quem tem um sexual dominante, aí tem a tendência a sentir um pouco mais. Porque qual a característica que, se não cuidar, um pai ou uma mãe sexual dominante faz? É o quê? Eu volto muito minha vida para a criança. Então, eu vou voltar muito minha vida para a criança, eu vou pensar muito nessa relação, né? Assim como vai atender em outros, mas pensando na relação, eu vou me doar muito para essa relação. E eu posso, por me doar muito para essa relação, deixar de cuidar de outras coisas que podem ser importantes para mim. E isso, por um lado, pode me fazer eu ficar um pouco dependente dessa relação com a criança. E, por outro lado, se eu não cuidar, eu posso criar uma relação de dependência da criança comigo. Por quê? Porque eu cuido tão bem, eu me dedico tanto, que a relação que para a criança é muito bom estar ali, é muito confortável estar naquela relação de tanto cuidado, entende? Então, sair de perto das asas de um pai e de uma mãe sexual que se devota tanto, para crianças que também já têm um pouco mais dessa tendência, pode ser mais difícil. Talvez uma criança que tenha um social dominante, né? Vamos pegar agora um extremo da criança que vai se sentir incomodada com isso. Um 7 social dominante, com autopreservação intermediária e sexualmente desenvolvida. Aí esse aí vai sentir. Eita, que sufoco, né? Porque ele, como 7, quer ver o mundo, né? Como social também já quer ir para o mundo, né? Se vier asa no 8, então, já não quer muito esse chamego todo. Aí pronto. Mas vocês percebem isso, uma tendência a de alguma maneira, criar uma certa relação de dependência? Sim, sim. Meu marido fala isso direto. Eu deixo elas faço. Acho que por essa consciência, mas é como a Raquel falou, não é natural para mim como é para Raquel, não é. Eu tenho que ficar assim, não posso fazer isso, tem que fazer isso, tem que deixar, tem que fazer isso. Eu tenho que trabalhar aqui na minha mente que não, elas ali, porque elas não podem depender de mim. Então eu tenho a consciência, mas não é natural. Eu tenho que trabalhar o tempo inteiro aqui. E você veja que o tempo todo, quando a gente está educando com o consciente e com o que está no subconsciente e inconsciente, né? E aí o que acontece? Quando a gente está lúcido e consciente, a gente consegue fazer o que a gente quer. Então, mesmo uma mãe e um pai de sexual dominante vai conseguir dar autonomia. Mesmo uma mãe, um pai sexualmente desenvolvido, ele vai conseguir também investir energia nessa relação, né? Mas quando a gente não está bem, que pode ser porque tem muita demanda da vida, né? Ou porque a gente está triste, ou porque está sobrecarregado, pode ser por mais diversos fatores, aí os nossos padrões entram. É ali que a gente vai ver o negócio acontecendo. E por isso que é tão importante a gente ter consciência desses padrões, né? Para quando eles aparecerem, a gente dizer, opa, isso aqui é o meu padrão falando. Não é o que eu acredito, o que eu escolho conscientemente. É o meu padrão falando. E eu vou ter que ter um pouco de compaixão comigo, porque, olha, é isso. O que é que está acontecendo comigo para eu estar assim? Mas, ao mesmo tempo, eu vou dizer, então, vamos lá, vamos cuidar para eu não precisar desequilibrar e distorcer esse aspecto da relação. E para você, Viviane, que tem o intermediário 1-1, você é diferente? Você se identifica um pouco com isso que as meninas estavam falando? Não nessa proporção. Uhum.
Inclusive, assim, esse deixar ir para mim é muito tranquilo, né? As minhas filhas, elas desde cedo dormem na casa de familiares, amiguinhos, né? E é muito tranquilo, assim, elas sentem tanta segurança na relação, eu acredito, né? Que para elas é muito tranquilo ir e voltar, né? E eu sempre deixo muito aberto, olha, a hora que você quiser, se você não se sentir bem, né, a mamãe vai buscar mais nunca, nem lembram de mim, vamos dizer assim, né? E para mim é muito tranquilo esse deixar aqui, né? Acho que talvez Uhum. por ser intermediário, né? Não seria o Uhum. caso se fosse o instinto mais forte, né? Sim, é isso aí como essas misturas podem afetar, né? Porque eu também tenho um intermediário, mas eu sou um traço 2. Então, ao mesmo tempo, Sim, né, eu tenho muita necessidade de afeto com as crianças, de doar afeto, né? E, consequentemente, eu gosto de receber também. Então, eu não tenho problema com as crianças. No contrário, eu sempre eduquei com base na autonomia, né? E eu sempre falo, olha, eu quero educar meu filho para ser quem ele é, meus filhos para serem quem eles são. Mesmo que, como já estava falando, se ele crescer, um dia crescer um monge lá nos Himalaias, e eu for ver ele uma vez a cada 2 anos, eu vou sentir, mas eu quero educar ele para, se for chamado dele para ele fazer, né? Então, educar para essa autonomia é como se, assim, tudo bem, né? O que pega para mim é se eu sentir que, de alguma maneira, o vínculo afetivo está abalado, entende? Se o vínculo está tranquilo, que é a questão do traço 2, se o vínculo afetivo está tranquilo, a autonomia também vai tranquilo. Mas se abalou esse vínculo, é uma tendência, opa, estou precisando aqui cuidar mais. É onde pode vir. Aí você veja como a combinação que a gente tem dos padrões do Enneagrama, elas pode fazer a gente reforçar essas características ou também fazer você equilibrar um pouco mais, né? Então, o 2, quando ele junta com o instinto sexual, ele potencializa, né? Ele potencializa o instinto sexual. é. E você, Raquel, como é que é para você quando você não está bem, assim, o que que você percebe que, nossa, nessas horas eu vejo que eu acabo agindo assim? Para mim, tem um pouco desse lado, por exemplo, quando não estou bem e não estou em presença, né? Que para um tipo 4 é sempre um desafio, né? Tá presente, né? Tá ali naquele momento e que eu percebo que existe, por exemplo, essa demanda de uma conexão comigo, e aí eu realmente não quero, né? Ou estou demandada por outras coisas, ou não, chateado, seja o que for. Me passa um monte de coisas na cabeça, né? Primeiro é frustração, né? É diferente da raiva que elas falaram ali. No meu caso é frustração, porque daí eu me cobro e aí eu falo assim, eu não estou sendo quem eu tinha que estar sendo, mas eu também sou eu, e aí assim, aí começa, Um começa um nó trabalho interno. mental, assim, né? De um monte de cobranças e justificativas, né, para si mesma, mas ao mesmo tempo a culpa, né, de não estar conseguindo atender aquela demanda. Então, assim, conseguir sair disso e realmente entrar em presença e se perdoar por isso e conseguir de fato se conectar, ter essa necessidade, é sempre um desafio nesses momentos de, de não estar bem, né? Então, mas é mais ou menos assim que acontece, sabe? É muita cobrança e frustração nesse sentido, né? De não estar daquele jeito que deveria ser, né? Que é o Uhum. idealizado, né? Que é a conexão, tá sempre tudo bem em todos os momentos, né? Porque na minha cabeça tem muito disso também, essa cobrança de estar sempre tudo certo, né? Nossa, tem que estar sendo bom aqui, tem que estar sendo bom no trabalho, tem que estar sendo bom, então assim, tem que estar bom em tudo. E quando não está, Uhum. porque isso é normal, né? Ninguém é robô, Uhum. ninguém é perfeito, mas existe muito essa cobrança. Então, é mais ou menos assim que acontece, mas eu diria que se resume a frustração e cobrança. Uhum. Sim. E é que no caso do 4, né, com o sexual menos envolvido, 1 mais ignorado, é igual o 2 quando o sexual predominante. É potencializado o menos envolvido, né? Porque o 4, Uhum.
tem uma tendência a ficar dentro de si, né? E Sim. olhando o que é que eu sinto, o que é que eu quero, o que é que eu estou precisando, né? Aí, de repente, vem o instinto menos desenvolvido, e você está naquele mergulho dentro de você, e aí vem a demanda, e você diz, ah, não, eu não queria isso agora. Não Ai, é por agora, favor, não me é deixa agora, aqui. agora Ai, não. agora não, agora não, agora É. não. E aí a tendência é querer ficar nisso. Só que aí você veja, né, que o papel de mãe, que é exigido que você seja um sexual dominante, te gera uma cobrança, né? Sim, sim. Que Não, e gera uma nesse momento cobrança. você perde o momento, né? Porque assim, tudo bem você não tá bem, né? E tudo bem você mostrar no caso para minha filha, que eu não estou bem naquele momento e que daqui a pouco eu te dou atenção, eu te dou aquela atenção que você quer, mas para mim isso não é muito aceitável, né? Então, se Uhum. você não tem essa presença no momento, acontece essa frustração e você perde esse momento, né? De inclusive mostrar, ó, esse lado humano da mamãe, né? Mamãe não é super mulher, né? Ou Mulher Maravilha, né? Igual a gente fala. Mas é isso aí mesmo. Sim, com certeza, né? Eu entendo isso aí. Eu tenho uma amiga, né, que ela é 8 e ela é social, autopreservação e também o 1 a 1 menos envolvido, sabe? E eu vejo assim que ela é uma mãe que ela busca dar o melhor tipo de educação para os 2 filhos dela, né? E ela tem um filho que é 8 também, o outro que é 4, né? E especialmente esse 4, ele demanda muita atenção dela, né? E aí ela, por ter o social dominante e o sexual menos desenvolvido, qual que é a tendência dela? Ela adora sair com os meninos, juntar com os outros amigos e fazer não sei o que, sabe? Então, nesse sentido, ela deixa os meninos são muito soltos, eles andam pelo condomínio, vive, faz isso aí, mas muitas vezes ela não está olhando para as necessidades peculiares dele. Poxa, o fulano agora precisava que eu ficasse aqui com ele. Agora eu precisava cuidar disso aqui, sabe? Então, às vezes ela demora para fazer coisas específicas, de necessidades mais específicas de cada um, porque ela vai dispersando numa necessidade mais global que ela coloca ali no social, né? E aí as É mais outras coisas vão natural para ficando ela, né? é mais natural para ela, sabe? Né? E é uma coisa que a gente tava até falando assim, porque às vezes ela não percebe, sabe? Como ela faz muito esforço para ser uma boa mãe, né? Ela não nota que é um ponto cego dela, isso, né? De tentar, de colocar os meninos numa experiência mais social, quando às vezes ele estava precisando de mais intimidade. Aí às vezes ela dá poucos momentos de intimidade e muitos momentos juntos, só que ela na verdade tá com a galera. E eles estão com a galera junto no bolo, né? Sim. Então, essa combinação do social dominante com o sexualmente desenvolvido pode gerar um efeito desse tipo também, né? De potencializar o não olhar para a necessidade da criança, porque você está muito envolvido com esse movimento, né? O que Interessante. mais que vocês percebem, assim, que vocês sentem que chama a atenção de vocês? Tem alguma coisa, vocês lembraram de alguma experiência? Tem alguma coisa que ilustra isso que vocês falaram? Tem algo que vocês poderiam acrescentar agora? A gente está chegando mais aí para perto aí do nosso final. Uma coisa que me chama a atenção, que foi, eu acho que foi também assim, algo como mãe que fez bastante diferença para mim, até num curso que eu fui fazer de Enneagrama, né? E a gente saiu para caminhar assim com alguns dos colegas. E falando sobre mãe e as questões do 7, tá ali com a cabeça, qual era a melhor educação, como educar, né? E eu sempre me lembro do Breno, sabe o Breno, né? Que é de Curitiba, André. Acho que eu Ele não falou conheço. assim, É, não lembro. não. Eu nunca me esqueço, ele assim, tá, mas tu como mãe, o que que tu gostaria, assim? Não, eu queria assim, ó, que ela fosse no caminho, ela assim, não, me mostra. Aí eu peguei a minha amiga do lado, assim, falei, não, eu queria mostrando para ela o caminho, né, dizer como que ela deveria fazer, e aí ele pegou assim, tá, agora eu vou te falar uma coisa, fica aqui onde tu tá, e eu vou mostrar, eu vou te falar assim o que eu percebo, né? Que agora veio assim para mim que seria algo, vamos dizer assim, o ideal. Aí ele foi circulando assim, foi vários lugares, alguns ele se escondeu e falou Michela, eu seu oi, e foi vários. Aí ele falou assim, ó, para mim, aquilo eu nunca me esqueço. O papel de mãe e de pai é que não importa onde o filho vá, o importante é que ele saiba onde tu estás. Nossa, Que legal. aquilo ali, assim, para mim Bem foi verdadeiro mesmo.
É bem qualquer verdadeiro. momento que ele precise voltar, ele vai saber onde tu estás. Aquilo para mim Isso, é por foi isso que algo assim. nas constelações familiares, né, o lugar do filho é sempre na frente dos pais, né? É, Não do nossa, lado, no sentido, né, aqui colado aqui, não entre um sim, pai e a mãe, não atrás da gente. Ele está na frente porque sempre que ele precisar, quando é uma criança, vai estar na frente mais perto, né? Quando for crescendo, ele pode estar um pouco mais distante, mas ele está na frente, porque se precisar, ele volta para trás, que o pai e a mãe estão ali olhando, né? Ele sabe que aquele pai e a mãe está ali, olhando por ele, né? É exatamente isso que o Breno falou. Muito bonito, um excelente exercício esse para então, ilustrar aí a isso. gente É tá bem isso falando, né, mesmo. de quando que é de estar junto, né? É uma coisa, é um exercício que eu sempre me lembro assim dessa questão de deixar ir, não deixa ir, deixa, apesar de querer que fique aqui, mas eu sempre lembro dele assim essa fala, sabe, que ele trouxe assim para mim foi um diferencial. Então foi algo assim que eu como sexual tô tendo sempre me vem isso para poder ir para a autonomia que vocês falaram, então é tentar equilibrar esse sexual aí, eu sempre lembro dessa passagem dele. Sim, e veja, né, que não é à toa que assim, o social é um instinto que ele vem logo em seguida ao sexual, né? É como se fosse essa relação de intimidade, ela prepara a criança para ela poder ir para o mundo, né? Para ela Sim, expressar quem ela é no mundo. E é justamente isso, né? Agora, para eu conseguir fazer isso, eu tenho que ter esse certo desapego, né? De dizer assim, e aí para isso, o que é que tem que fazer? Eu tenho que transcender o vínculo. O que é vínculo? Né? Num certo sentido, o vínculo parece que é algo que é físico, né? Então, quando você pega lá o bebê com a criança, tem um vínculo físico ali, o bebê com a mãe, né? Tá grudado ali, um cordão e tudo. E na medida em que ele vai crescendo, esse vínculo físico ele vai diminuindo, né? Mas ainda tem muito vínculo emocional. Então, o que é que vai acontecendo gradualmente? Ele já não dá um corpo fundido com o corpo da mãe, né? Ele precisa gradualmente também separar-se emocionalmente dos pais. Porque se eu não me separo emocionalmente dos pais, o que o pai sente me afeta muito, o que a mãe sente me afeta muito. Então, eu preciso desvincular afetivamente. E à medida que eu cresço mesmo, não é só afetivamente, eu preciso desvincular intelectualmente. Aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, aquilo que eu escolho, não precisa ser o que meus pais escolhem, acreditam e pensam. E aí, o que que vai fazendo? Que é isso que é a beleza de uma relação familiar, né? É de que, às vezes, cada um vai para um caminho tão diferente, às vezes até um caminho que a gente pode olhar e dizer, poxa, eu não me identifico com esse caminho, né? Que ele escolheu, mas o vínculo e o afeto ainda está ali. O amor está permeando aquele vínculo. E aí eu vou ter que entender, assim, que o tipo de nutrição e de conexão que eu vou ter que nutrir com os filhos quando eles vão crescendo é esse amor que permeia de maneira silenciosa e invisível. Que eu posso até estar cada um morando em uma cidade diferente, né? Em um país diferente, mas isso está ali. Não está perdido isso aqui. A gente só não está tendo tanta convivência física, né? A gente só não está se vendo tanto. Aí talvez não está se falando tanto, mas ainda assim existe. E aí talvez é aí onde, quando o sexual é muito forte na gente, a hora de soltar isso é mais difícil, né? Porque quem é sexual dominante é como se o vínculo precisasse ser mais físico. Eu preciso estar mais junto aqui para sentir essa relação. E quem já tem um sexual bem desenvolvido é como se esse cordãozinho ele está mais solto já, né, na pessoa. Então eu solto mais, né? E aí o equilíbrio é esse, né? Qual a medida que eu tenho que manter esse cordão ligado, né? E que em cada fase é diferente. Em cada fase é diferente. E vocês, tem algo mais que vocês lembram? Acho que um ponto que eu ouvi aqui foi interessante para mim, né, das que tem o sexual dominante, né, é esse lado, acho que foi a Michela que falou, a questão de saber as perguntas a fazer, né, para os filhos. Isso aí é um exercício para mim, porque muitas vezes tem muito da mistura comigo mesma, né, assim, com o meu viés, né, com o que eu estou sentindo,
para ter essa conexão de fato e enxergar de fato o que a minha filha está querendo, né? O que ela realmente precisa naquele momento e eu saber fazer as perguntas corretas para conseguir ajudá-la e extrair dela o que ela precisa falar para que eu possa ajudá-la, né? Então, isso aí para mim foi muito rico, assim, do que vocês falaram aí, que vai me fazer, eu acho, prestar um pouco mais atenção nisso a partir de agora, para ajudar nessa conexão, né? Sim, que bacana. Isso é um ponto, agora a Raquel falou, eu lembrei, é um ponto que acontece muito aqui em casa, então também aqui a gente mora em condomínio, então ela fica livre, fica brincando na rua com as crianças e tal. Então, às vezes ela chega, aí ela, né, ao horário dela, ela chega, conversa um pouquinho com a gente, né, geralmente tá eu e meu marido assistindo alguma coisa, ela chega, fala, gente, eu vou tomar banho, depois eu desço pra comer, tá bom. Do jeito que ela fala, eu já sei que aconteceu alguma coisa. Aí eu subo, aí ela já, às vezes ela já chora, ou ela já fala, mamãe, vem aqui. E assim, meu marido social, ele não percebeu. E ela, como vai perceber? Às vezes ela não falou nada, ela só falou, vou subir e tomar banho. E no jeito dela, alguma coisa dela me disse que não, aconteceu alguma coisa. Eu vou lá dar uma olhada. Então, acho que isso deve ser muito do sexual. Sim. De perceber, assim, né? Você percebe as nuances, né? É isso Não o mesmo. que está explícito, né? E é isso mesmo, Jéssica. Quem tem um sexual menos desenvolvido, por não estar tão atento naturalmente a isso, você vai desenvolvendo menos habilidade de ler essas entrelinhazinhas, né? Então você precisa que a coisa esteja mais explícita para você perceber. E quem tem o sexual mais dominante, você olha tanto para isso, para a relação, né? Que você vai naturalmente lendo as entrelinhas, né? Com mais facilidade. E aí é onde também pode virar um estado de alerta, né? Onde ficar olhando demais, né? E acontece muito, ainda mais E aí assim, quer conversar, aí quer falar, e às vezes a pessoa tá só vivendo um processozinho que vai processar e que vai ficar tudo bem. E aí a tendência é, sei lá, e tá tudo bem, e não sei o quê, e ficar Não, e aí eu em quero cima da resolver pessoa. também, aí eu tenho que controlar. Eu falo, não, a situação não é minha, a situação é dela. Então, às vezes eu paro, eu escuto, mas eu tenho essa tendência mesmo, de às vezes ela vai lá e compartilha comigo, aí ao invés de eu ficar com a bocona fechada, escutando, acolhendo, eu acho, ai meu Deus, eu não acredito que aconteceu isso. Ai, meu Deus. Então, é uma coisa que realmente eu tenho que controlar. Eu paro e fico, não, essa não é minha situação, é a dela. E aí eu falo, pergunto como você acha que você deve resolver essa situação, o que você faz, mas é realmente isso. Eu tenho que trabalhar para ficar quietinha, porque senão eu tendo a querer já Sim, resolver o problema ali para ela. sim. E Viviane, você ia falando alguma coisa? Eu tive a impressão que agora há pouco você ia falando também. Mas nem lembro mais, já entrei na conversa da Débora. Você já ficou entretida ouvindo. Eu tenho essa coisa, Jéssica, também, dessa percepção de que há algo errado, né? Eu acho que é do 4, né? Mas, assim, eu espero, né? Eu espero ver se vai ter uma partilha, se ela vai falar alguma coisa, né? Se não vier, pode ser até que eu chegue e pergunte se está tudo bem, mas, assim, é uma coisa bem mais tranquila, né? Não fico aquela pulga atrás da orelha, eu tenho que saber o que é, né? Não, assim. é uma coisa assim, percebo, fico atenta, olho, vejo como é que ela resolve isso, né? E normalmente a minha menor é que se mete mais em conflitos, assim, e chega e fala, mas olha, né, já vem, não sei se ela é sexual, enfim, mas ela já vem com muito conteúdo, né? Então, assim, ela nem espera eu perguntar, ela já chega colocando tudo, né? Então, assim, eu sinto que eu tenho essa percepção também, né, de que algo não está bem com elas, uma delas, né, com as duas. Sim, sim. Né, ela... Que bacana. Então, eu queria agora, assim, para a gente fechar essa parte aqui da partilha de vocês, e eu abrir para ver se alguém que está ouvindo, né, gostaria de partilhar algo. Eu gosto, sempre que é possível, eu gosto de dar esse espaço. Você, às vezes, a pessoa ouviu, se identificou, né, quer partilhar. Eu queria pedir, assim, que cada um falasse uma última fala. O que vocês quiserem, pode ser algo mais que vocês queriam compartilhar, que lembraram, ou simplesmente deixar uma mensagem, ou o
que fica da experiência para vocês, quando o que vocês sentirem. Queria ouvir de cada um uma fala final. Assim, vou começar. Tá bom. Eu queria agradecer, né? Assim, foi muito, a princípio muito desafiador, mas muito tranquilo, um bate-papo muito legal. E eu aprendi muita coisa aqui hoje, né? Estou ainda pensando na Michela falar de que a gente é o referencial, então que eles vão e que podem retornar, isso faz bem sentido para mim na maternidade, assim como a questão também do fio aí, André, né, das mudanças que se processam, né, a cada fase da vida. Eu tenho duas filhas, cada uma numa fase, uma adolescente, uma criança, então eu já sinto essa diferença nesses vínculos. E é isso, assim, eu queria agradecer muito, muito mesmo. Muito bom estar aqui com vocês. Que bom, muito obrigado, Viviane, mais uma vez, pela sua participação, sua disponibilidade. Quem Eu continua? queria agradecer também. Eu acho que, como o André falou no início, né, muito mais do que a teoria é a troca, né? Eu acho que essa troca ela é importantíssima porque a gente aprende, né? É o convívio ali, o dia a dia, histórias é que faz a gente enriquecer, né? Eu acho que para nós, quanto mães, né, pais, é sempre um desafio, né? A gente sempre fica com aquela angústia, né? A hora que pega no colo, ou na hora que sente, né? Aquele bebezinho mexendo, coração batendo, a gente vem junto uma responsabilidade que é algo incrível, né? Às vezes fiquei pensando nesse ser mãe, né? Eu acho que é como se fosse um espelho, né? Onde você todo dia olha ali e vê se aquela pessoa com a qual você está se olhando é a mãe que você gostaria, né? Mesmo com dores, mesmo com falhas, né? A gente não precisa ser super mulher, né? Eu acho que ensinar isso, ou somos super mulheres justamente por também termos as nossas dores, né? Termos as nossas angústias, e eu acho que demonstrar isso para os filhos, eu acho que é uma honra, né? Eu sempre falo que ser mãe foi o maior dom que eu pude receber na vida. E se tem um legado que eu quero deixar é justamente poder saber que qualquer lugar que a minha filha vá, as minhas filhas, né, escolham o que ela escolha, eu vou estar aqui, né? Então, eu acho que é isso. Queria agradecer o André pela oportunidade, né, a vocês pela troca, é sempre enriquecedor, aprendi muito também, gratidão. Muito obrigado, Michela, você também. Olha, a Michela parece que ela entra aqui na minha mente e ela reproduz na boca dela. Tava pensando Tá vindo da exatamente mesma isso. fonte aí a informação, né? Eu tô. Eu queria Depois também a te gente troca agradecer. lá no... Tá bom, pode deixar. Eu queria também agradecer o André pela oportunidade, me deixou o dia assim, ó, meio aflita, mas valeu super a pena. Também tava com aquela sensação e o bate-papo foi super leve, super incrível, de aprendizado, né? A gente sempre acaba aprendendo alguma coisa, então obrigado, pelo convite, muito grata. E é isso aí também, Michela, vou te copiar. A maior felicidade da minha vida, ser mãe, conseguir tentar ser a melhor versão que eu posso ser, que eu consigo ser pelas minhas filhas, né? Instinto sexual, desculpa, gente, mas é a verdade. Melhoro mais por elas do que necessariamente assim por mim. Mas é isso também. Quero agradecer aí o convite mais uma vez e pode me chamar para os próximos. Com certeza. Muito obrigado, viu, Jéssica? E você, Imagina. Raquel? Quero agradecer também, André, pelo convite. Me senti muito honrada de estar aqui também. Assim, é muito gostoso sempre essas conversas, né? São sempre muito enriquecedoras e para mim foi super gostoso, foi tranquilo, como todos falaram aí. Acho que foi um bate-papo, né? Uma troca.
de experiências, troca de reflexões, né? Eu gostei muito do ponto que você falou aí da conexão, André, do vínculo, né? Foi uma explicação muito legal. Eu vou refletir bastante sobre isso a partir de agora, porque como a Viviane falou, né? Essa questão das fases, né? A gente vai vendo que realmente a questão dos vínculos vão mudando, né? Às vezes a gente nem percebe isso, né? Mas é importante a gente parar para perceber, né? Justamente para conseguir se conectar com aquele momento, né? E conseguir estar tendo essa conexão saudável com os nossos filhos. Então, assim, obrigada mesmo, obrigada a vocês pela partilha. Eu acho que saio daqui com o coração bem leve e com muito aprendizado aqui para refletir. Que Obrigada. delícia, muito obrigado, Raquel. Você falando, eu lembrei, né, de uma coisa que eu já refleti muito, né, e que eu falo muitas vezes em cursos, é que os instintos também, além de a gente ter essa hierarquia natural, né, de uma autoobservação ser um instinto mais básico, depois vem o sexual, depois o social, e depois tem outras necessidades que não são de ordem instintiva, tem um fator que em cada fase da vida há uma tendência, um instinto desse ele está mais aguçado na gente, né? Então você pensa assim, você veja, quando você nasce logo, o instinto de autopreservação ali para sobreviver é forte, mas também o instinto sexual é muito forte, né? Que é um momento de vínculo muito forte da mãe com o bebê. Quando você chega ali para os 7 anos, a idade do instinto social ele tem uma explosão, que é quando a criança entra na escola mesmo, sai da educação infantil, vai começar a fazer mais amizades, mais vínculos, sabe? Aí quando chega na adolescência, o que acontece? Os jovens começam a aflorar a sexualidade e começa também a vir a necessidade maior de relações de intimidade. E aí você vai começando a ver, aí disso da relação de intimidade mistura com o instinto social aguçado, que você começa a ter mais autonomia para viver as experiências sociais, né? E aí essas duas coisas se misturam, aí você vai chegando na fase lá de faculdade, aí você se forma ou vai trabalhar, o instinto de autopreservação ele aguça. Mas aí você conheceu alguém, se apaixonou e vai casar, o instinto sexual se aguça, né? Então, em cada fase, os instintos eles vão aflorando de maneiras diferentes. E o que é interessante a gente entender, tanto na gente quanto nas crianças, é que a depender da fase e do que ele está precisando explorar e viver naquela fase, eu vou ter que olhar e ajudar ele. Porque pensa bem, uma criança, um jovenzinho, um adolescente de instinto sexual dominante começa a namorar, ou então conhece uma pessoa que fica muito amiga, qual a tendência de se fechar nessa relação? O que é que eu, como pai mesmo, vou ajudar ele? Ó, tudo bem, eu entendo que você quer isso aí, mas vamos. Você não precisa deixar de estar com seus amigos também, você não precisa esquecer da família por causa disso, né? Um jovem lá de autopreservação dominante, uma criança, começa a entrar na fase escolar, começa a estudar, começa a ter prova, ele pode começar a ficar preocupado demais com isso, né? E de repente ele não quer nem sair para brincar com os amigos, porque vai ter prova, tem que ficar aqui, ó, vestibular e tudo isso. O que é que eu vou fazer? Opa, menos autopreservação aqui, né? Não é para deixar de ter, mas menos. Não precisa desvalorizar. Então, para cada fase, esses instintos vão aguçar mais, a necessidade aumenta ou diminui, e a depender do que é o instinto nosso da criança, a gente vai ter que ir lá fazer esse equilíbrio, né? E aí, claro, aí vem o nosso. A criança está numa fase de expansão social, eu tenho um social menos desenvolvido, a minha tendência é não estimular, né? Eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Peraí, é importante para ele a vivência social. Eu vou ter que sair da minha zona de conforto e vou ter que fazer isso, né? E se a gente for pensar, o instinto sexual, ele é um instinto que vai ajudar a gente a perceber mais as necessidades de maneira individualizada. Que bom. Eu vou então aqui agora abrir e vou fazer essa pergunta, ver se tem alguém que quer. Alguém gostaria, agora está aberto aqui, alguém que estava ouvindo, não importa se o seu instinto sexual é menos desenvolvido, dominante, se é intermediário, alguém gostaria de partilhar como se sentiu, o que ficou para você, o que apareceu? Se alguém tiver com vontade, se sentir confortável, eu quero abrir esse momento. Geralmente fica todo mundo aqui ouvindo, né, caladinho, a gente falando, né? E aí a pessoa vai ficando mais introspectiva, mais para dentro. E às vezes demora um tempinho para alguém dizer assim, peraí, eu quero falar, mas será que eu vou? Será que eu não vou? Tá, gente? Não precisam falar,
fique bem à vontade. Só que, como vocês viram, o papo ajuda a gente a clarear coisas. Então, se alguém sentir vontade, eu vou dar mais alguns segundinhos aqui para vocês se manifestarem, tá? Aparecida, quer falar? Deixa eu vou falar. Essa live, eu sou vovó, né? André já me Sei conhece. disso. Mas essa live é interessante. Na minha Ordem dos Instintos, quando fiz o curso do Eneagrama, social, o normal, eu pensei sexual e autopreservação. Mas eu percebi, através da live de hoje, das falas das meninas, que eu acho que o meu é reprimido, o sexual. Porque o meu relacionamento com os filhos, eu acho que eu não tinha tanto essa conexão. Vamos dizer, um filho, algum problema assim emocional, eu já queria dizer, olha, ou isso ou aquilo. Ou você faz isso, quer dizer, eu não ia buscar, não é? Como eu vi aí Jéssica e Michela, né? Eu acho que eu não tinha, quer dizer, eu estava fazendo, achando que eu era, o sexual era normal. Mas hoje me veio isso. Um pouco atrás da orelha e está questionando. Exatamente. Quando o filho está sofrendo e tal, eu acho que eu não sei dar colo. O meu é uma certa praticidade. Ou você faz isso ou aquilo, ou esquece, ou então assume. Teve um caso do filho que terminou o namoro porque a menina parece que tinha arranjado tal. Ou você fica com ela e esquece, ou então você termina. Quer dizer, de sexual não tinha nada, né? Porque eu não dei conta. Você foi pragmática. Pragmática, né? O negócio é isso. Aí eu achei que foi bom porque esclareceu para mim. Muito obrigada. Que bom, muito obrigado, Aparecida, por partilhar. Bom, gente, então eu vou fazer só um fechamento antes de a gente encerrar mesmo. Eu vou pedir que vocês fechem os olhos aí um instantinho. E de olhos fechados, perceba como você está saindo do encontro. Passe a atenção por todo o seu corpo. Perceba as sensações nele. Perceba a sua respiração. Perceba o coração batendo e tome consciência como está se sentindo. Perceba como está a sua mente. E tome consciência do que você está levando dessa live para o seu cotidiano. O que mais te tocou, o insight que mais fez sentido para você. Nunca a gente grava tudo de uma experiência como essas, mas sempre tem algumas coisas que tocam a gente e que ficam lá no fundo martelando. Então observe o que é isso que ficou e olha para isso com carinho e pede então que tudo que foi vivido, processado ao longo desse tempo que a gente estava junto, que possa ir sendo digerido no decorrer dessa noite, no decorrer dos próximos dias, e que isso se transforme em consciência, em energia, de maior conexão com vocês mesmos e também com as crianças da sua vida. Respire, inspire, expire. Consciente de como você está, com calma. Vai abrindo os olhos. E que fique essa mensagem aqui do Rafael Carvalho. O amor é capaz de sobreviver a qualquer distância quando está conectado entre dois corações. É isso que a energia sexual saudável faz com a gente. Ajuda esses dois corações a se conectarem. E ajuda esse amor a ficar fluindo de um para o outro e dos dois para o mundo. Então, que possamos construir boas relações de intimidade e de conexão com as crianças da nossa vida, inclusive com a nossa própria criança que a gente foi um dia. Muito obrigado a todas, todos, especialmente vocês, meninas, que estiveram aqui comigo, papeando, partilhando suas experiências de vida.
Já deixo avisado, então, para todos, que daqui a 15 dias vai ter a live agora sobre as crianças e o instinto humano, tá? Então, em breve eu devo estar divulgando aí, fiquem atentas, atentos, bom descanso e até outro momento.